Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre portfólio de robôs e seleção de setups, tá? Agora que nós temos já um ano de conta real, né, de resultados em conta real dos nossos setups, a gente consegue fazer alguns estudos, né? Eu tenho feito isso nos últimos tempos e descobrindo coisas novas, né? Inclusive está mudando um pouco aí a nossa visão, né, de como construir portfólios, carteiras, né, como selecionar os setups para você compor então o seu portfólio de robôs, tá? E eu gostaria de falar bem detalhadamente sobre isso neste vídeo. Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de pedir que vocês nos sigam lá no Instagram, tá? @codetrading. Ou instagram.com/codetrading. A gente está postando lá diariamente, tá? Resultados, dicas, fatos relevantes, promoções. Então sigam a gente lá, que tá bem bacana, tá? Falando já um pouquinho sobre os estudos, né, que eu tenho feito, da forma como eu estudei esses dados, né? Nós temos lá um ano de dados em conta real. E então imaginem que eu quero começar a minha análise a partir de um certo ponto, né, de uma data, né? Isso aqui é uma linha do tempo. Imagine assim, cada tracinho desse vermelho seria uma semana, tá? Uma segunda-feira, por exemplo. Então eu estou olhando aqui para essa segunda-feira, né, específica. Então o que eu faço no meu estudo? Eu busco um período passado para eu analisar os resultados, né? Então, por exemplo, eu busco todos os resultados que eu obtive aqui nas últimas 4 semanas, tá? Isso é um exemplo. Com base nisso, eu seleciono os melhores setups que performaram nessas últimas 4 semanas. E então, eu coloco eles para rodar no futuro, né? Que eu também já tenho esses dados futuros aqui, né? E aí eu tentei colocar eles por uma semana ou por um mês, tá? Eu fiz estudos de 2 tamanhos diferentes. Esse período retroativo também eu variei, né? Eu variei ele entre 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 8 semanas e 16 semanas, tá? Então eu variei ele em bastante tamanho, né? Sempre pegando os melhores desse período retroativo e replicando eles aqui no futuro, tá? E aí, esse estudo que eu fiz, eu repliquei ele para todas as semanas do mês, né? Então eu fiz um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, né? E assim por diante, tá? Ao final de tudo isso, eu obtive um monte de resultados, né? Eu não vou apresentar aqui porque foram tudo resultados de log de programação, né? Mas no final de tudo, absolutamente todos os resultados me mostraram que fazer uma seleção de setups com base em resultados passados e tentar rodar isso no futuro, você piora o seu resultado, né, em relação a você simplesmente rodar todos os setups. Tá? Então, se a gente não fizer essa seleção aqui, passada, né, eu simplesmente chegar nessa data aqui, selecionar todos os setups que nós temos e rodar ele no futuro, é mais lucrativo do que eu fazer uma seleção com base em resultados passados. Tá? Aí, tendo em vista isso, eu fiz a mesma coisa, só que invertendo. Em vez de buscar os setups que performaram bem no passado, eu estava buscando os setups que performaram mal, né? Para ver se a gente consegue pegar, por exemplo, as reversões, né? O setup está indo mal e a partir de um certo momento ele vai bem. Também não funcionou. É interessante que deu resultados até melhor do que utilizar os setups com boa performance no passado. Ou seja, se você selecionar os setups que estão indo mal e montar uma carteira com ele, é mais provável que você tenha um resultado positivo do que você selecionar os setups que estão indo bem e montar uma carteira com eles. Mas, ambas as formas, é pior
do que você simplesmente rodar todos os setups. Então, tendo em vista isso, né, esse estudo que nós fizemos, a gente fez algumas pequenas modificações no CSA, tá, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. E eu vou explicar para vocês, então, assim, a partir desse ponto de vista novo que a gente tem, qual é a forma ideal, né, de vocês estarem montando um portfólio de robôs. Para quem não sabe, né, nós temos uma ferramenta chamada Code Trading Setup Analyzer, CSA, que ele é acessável através aqui do nosso site, ou você pode acessar direto pelo link codetrading.com.br/CSA, tá? Aqui é mostrado todos os resultados de conta real, né, de todos os setups que são desenvolvidos nas nossas comunidades, né, pelos nossos clientes, parceiros. Todos os setups que são criados lá, a gente valida, faz uma otimização neles e tal, e começa a rodar na nossa conta real, e esses resultados são divulgados aqui através do CSA, tá? Então, essa daqui é a curva de capital que nós temos, de mais de um ano aí, utilizando, né, todos os setups que foram criados ao longo desse tempo, tá? Alguns setups não estão sendo mais utilizados, né? Eles estão aqui como desligado, tá? Eles estão selecionados aqui justamente para a gente conseguir ver a curva de capital, né, real de todos os setups que foram rodados, tá? Mas eles não estão sendo mais utilizados em conta real, esses que estão com o label desligado aqui, tá ok? Se você quiser baixar o setup, é só clicar nesse botão amarelo, ele já baixa para você o setup do robô, tá? Lembrando que todos os setups aqui rodam no robô Stark. Tá? Bom, então aqui nós temos, né, todos os resultados de conta real aí já um ano e um mês praticamente. E aí a gente vai montar a nossa carteira, tá? Primeira coisa, pessoal, desmarquem os setups que não estão sendo mais utilizados, né? Nós não queremos incluir eles no nosso estudo, porque eles já não estão sendo mais utilizados, então não tem porquê a gente considerar ele, né, para a formação da nossa carteira. Porque tudo que tiver selecionado aqui vai ser contabilizado para o cálculo do nosso capital mínimo exigido, né? O CSA calcula isso para a gente. Tá? Então, desmarquei aqui e vou filtrar. Tá? Então, ele vai me falar aqui que com todos esses setups que estão ativos, né, que nós estamos rodando hoje, se você quisesse rodar ele numa conta real, você precisaria de 15 mil reais. Tá? A fórmula para cálculo desse capital mínimo está aqui no nosso rodapé. Tá? Vocês podem estar verificando. Nada mais do que a soma do drawdown de todos os setups vezes 2. Isso significa que setups que têm um drawdown maior, esse drawdown que eu estou falando é o drawdown de backtest. Tá? Isso é uma coisa que a gente mudou recentemente. Antes o CSA olhava para drawdown real de conta real. Porém, o setup ele muda muito. Né? Então, às vezes lá no passado ele tinha um drawdown grande em backtest, hoje em dia ele não tem mais, e aquele resultado de conta real que tinha lá no passado já não tem mais interferência no resultado presente, né? E também tem a questão de setups novos que não tem histórico ainda, não tinha como a gente pegar o drawdown real dele. Então a gente mudou, agora todos os setups, nós temos aqui no ranking, né, o drawdown dele, do período, né, que ele foi otimizado, em real, né, para um contrato, tá? Então tá arredondado para cima, né? Então, por exemplo, R$380 virou 400, né? R$220, por exemplo, virou 250, tá? Então tá arredondado de 50 e 50 para facilitar as contas aqui. E aqui você consegue ver então todos os drawdowns de cada um dos setups que estão selecionados, tá? E com base nisso ele calcula o capital mínimo, né? Que aqui nesse caso 15 mil reais, tá? Poxa, mas eu preciso de realmente 15 mil reais para rodar esses setups que estão selecionados aqui. É o ideal, tá? É o ideal. Não recomendo que vocês utilizem menos do que 80% desse valor, tá? Até 80% ainda é saudável, né? Claro que você vai aumentar um pouco mais o seu risco e tal, mas ainda é aceitável. Menos que 80% já é complicado, tá? Claro que você pode ter o dinheiro de repente num CDB lá de liquidez diária, né? E aí se precisar você vai sacando e tal, começar com um valor menor, mas lembrando que você vai precisar desse valor aqui, né, para os robôs rodarem de uma forma saudável, tá? Aqui eu estou falando também dos setups nossos públicos, né? Mas caso você tenha algum setup seu particular, você também pode incluir
na lista, tá? Basta você rodar um backtest nele, né? Aí você vai pegar o drawdown máximo dele do período otimizado. Então vamos supor que deu R$500 de drawdown, tá? Então você considera R$1.000 a mais no seu capital, né? Para você poder incluir esse setup, porque é 2 vezes o drawdown dele, tá? Muitos estudos, né, apontam que uma forma interessante de você calcular capital é 3 vezes o drawdown do setup, né? Isso é realmente interessante quando você utiliza 1, 2 ou 3 setups, né? Pouca coisa. Aqui no nosso caso a gente está falando de 20 setups, tá? Então a gente tem uma proteção bem grande, né? Porque eles acabam fazendo hedge entre eles. E isso estabiliza bastante a curva de capital, né? Então você consegue melhorar um pouquinho esse cálculo, né? A gente fez alguns estudos aqui e chegamos nesse número, né? Que 2 vezes o drawdown de cada setup da carteira é o suficiente, tá? Então, aqui no ranking ele está mostrando para a gente todos os setups que estão selecionados, né? Então, por exemplo, aqui ele está mostrando esse setup, VORX. Ele tem um drawdown de R$400. Isso significa que ele está chamando um capital para a nossa carteira de R$800. Tá? Esse outro também, mais 800. Aqui, mais R$1.000. Aqui, mais R$1.200. Tá? Depois, a soma de tudo isso, que ele vai chamar, tá aqui, R$15.100. Tá bom? Aí você olha e fala, putz, mas R$15.000 é bastante, né? Tá fora do meu orçamento. Eu preciso reduzir isso. Qual que é a estratégia, então, para você reduzir? Eu vou verificar aqui os setups que estão indo mal e vou tirar eles? Não. Tá? O estudo que a gente fez aponta que olhar a performance dos setups não é o ideal. Então, para você reduzir o tamanho da sua carteira, o ideal é você remover os setups que têm drawdown maior. Tá? Então, você pode ordenar aqui por drawdown, né? E nós temos aqui, então, os setups que têm os maiores drawdowns, tá? Se eu remover esse setup aqui, né, o RSM15, vamos fazer um exemplo aqui, ó, RSM15, tá aqui. Ele é o setup que mais chama capital. Se eu remover ele, a minha carteira que precisaria de R$15.000, agora ela precisa só de R$13.200, tá? E a gente pode continuar, né? Vamos lá, ó, eu vou remover mais um aqui, o BBM4, tá? Removendo o BBM4, que é agora o maior drawdown que nós temos, a carteira passa então a precisar de R$11.900. Tá? Poxa, 80% ali e tal, 10 mil, legal, 10 mil tá dentro do meu orçamento, então daria para você rodar essa carteira, né? Que tem aqui 830 operações, tem um lucro líquido de R$8.635 em um ano, tá? Se você for rodar com R$11.900, que é o valor que ele está indicando aqui, na verdade está dando um lucro de 8.635 dividido por 11.900. A gente está falando de um lucro aí de 72%. Tá? É bastante coisa. Claro que isso aqui é resultado passado, né? Não garante resultado futuro, mas a gente acredita bastante no modelo, né? E imaginamos que vai continuar bacana, né? Ó, uma coisa bem interessante, ó, é esse portfólio da forma como está aqui ao longo de todo o período, né? Um ano, ele teve 2 meses aqui levemente negativo. Um mês fechou menos 75, outro mês fechou menos 78. E todos os demais meses fechou positivo, tá? Então, isso mostra aqui uma robustez bem bacana para a carteira, tá? E caso ainda esse valor seja alto, você pode continuar removendo, né, os maiores drawdowns, tá? Então os próximos aqui seriam esses que tem maior drawdown, tá? É claro que assim, vai ter um momento que você vai ter que escolher, né? Por exemplo, aqui nós temos 3 setups que tem o mesmo drawdown, tá? Então, para você remover aqui, eu recomendo que você olhe pelo resultado, né? Então, por exemplo, poxa, esse setup aqui, ele tem R$1.187 em 64 operações, né? Isso dá um payoff de 18. Ele é visivelmente melhor do que esse setup aqui, que tem 71 operações, payoff de 7,24,
637 acumulado no período. Né? Então eu não vou remover esse setup da minha carteira, eu vou remover esse aqui que tem o mesmo drawdown, que vai ter o mesmo efeito, né, se eu removesse esse. Né? Então, aqui nesse caso vale mais a pena, mas não removam por performance, tá? Porque um setup que foi mal no período, né, ele pode vir a ir bem num período futuro, tá? Somente caso você realmente não acredite na estratégia, né? Você já fez alguns estudos e você não acredita na estratégia e você não quer nunca utilizar essa estratégia. Aí faz sentido, né? Você pode ir lá então e remover. Por exemplo, a MM15 é uma estratégia bem questionável, tá? É um dos setups aqui que eu menos gosto do nosso portfólio. E se eu precisasse remover algum, porque eu não gosto, seria ele. Aqui, a MM15. Tá? A gente já poupa aqui um pouquinho de capital, né? E veja que é muito pouco, né? Porque o drawdown dele é baixo. Apesar dele ser um setup que não performa muito bem, o drawdown dele também é baixo, então ele não chama muito capital, tá? Bom, pessoal, eram essas as dicas que eu queria dar para vocês, né? Coloquem isso como requisito aí para a criação de portfólio de vocês, tá? Olhar sempre o drawdown e não olhar a performance passada do setup, porque realmente os estudos apontam que não faz sentido nenhum, né? A gente selecionar os setups que foram melhores, né? Porque o mercado é cíclico, né? Então, se você olhar as estratégias que foram bem o mês passado, o mercado estava num determinado cenário o mês passado, né? E aquelas estratégias específicas que foram bem. Mas isso significa que nesse mês, né, aquelas mesmas estratégias irão bem. Porque o mercado pode estar num outro ciclo já, e de repente as estratégias que vão bem nesse mês são aquelas que foram mal no mês passado, né? Então, assim, não tem como a gente prever, né, nem tentar adivinhar o que vai acontecer com o mercado. Então, o ideal é diversificar, né, usar aí o máximo de setups possível que cabe dentro da sua gestão aí de capital, né, e deixar o hedge trabalhar a nosso favor, né, que é o ideal, tá bom, pessoal? Era isso, meu recado, valeu. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aí, dá um curtir aí que ajuda a gente, e também fico sabendo que vocês gostam para poder produzir mais coisas nesse sentido, tá bom? Valeu, muito obrigado, até mais.